Estamos de volta com conexão pela TV e pela rádio Unicinos. A China apresentou um crescimento de 7,7% na economia em 2013 e 2012. Foi a menor expansão desde 1999. Mesmo assim, o valor está muito acima da média mundial e o desempenho dessa potência, ano após ano, tem gerado reflexos sobre outros países, incluindo o Brasil. Para entendermos melhor então esse contexto e como ele afeta o mercado brasileiro, recebemos no estúdio Divanildo Triquesca, professor do curso de Ciências Econômicas aqui da Unicinos, e as alunas Yuna Scheffler e Simone Kurkowski, que realizaram uma pesquisa sobre o tema. Sejam bem-vindos ao Conexão, então, tudo bem? Tudo bem. Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Bom, professor, agora o Rodrigo comentou, que as meninas participaram, então, de uma pesquisa em uma das disciplinas do curso de Economia, justamente para tratar sobre esse assunto. Explica pra gente. Então, é uma disciplina chamada Economia Internacional 2, onde que a gente procura colocar um pouco de prática dentro dos conteúdos e conceitos de economia internacional. Então, a gente divide a turma em alguns grupos e aí, simultaneamente, a gente avalia o desempenho das economias, das principais economias mundiais. A dinâmica é parecida com a outra disciplina, análise de conjuntura, que a gente costuma receber os alunos aqui no estúdio, não é isso? É muito próximo, só que você faz a análise de conjuntura de um país e conhecer a economia internacional para tentar interrelacionar com os conceitos desenvolvidos em aula. Então vamos começar então contextualizando então aqui a história, vamos começar com a Yuna então. Como é que foi o desempenho da economia chinesa ao longo dos últimos anos? Acho que, como vocês já comentaram, a China se destacou no cenário econômico internacional por suas elevadas taxas de crescimento. Isso é fruto de uma série de medidas econômicas adotadas pelo governo chinês na década de 70, que perduraram ao longo dos anos 80, 90 e 2000. Se nós analisarmos precisamente o período 2004-2013, nós vamos verificar que a China teve um crescimento médio anual de aproximadamente 10%. Tá, mas o que isso representa no mundo? Se nós compararmos com o Brasil teve uma taxa média de crescimento anual nesse período de aproximadamente 3,7%, ao passo que o mundo cresceu aproximadamente 3,8%. Então, são taxas significativas que refletem na participação no PIB mundial da China. Em 2000, a China participava com aproximadamente 4% do PIB mundial. Este ano, em 2014, espera-se que ela tenha uma participação de aproximadamente 13% a 14%. Então, são taxas extremamente significativas. Teve uma desaceleração com a crise econômica mundial, mas mesmo assim, após a crise, continuou crescendo em patamares de 7,5% e 8%. O Brasil, União Europeia, espera-se que em 2014 cresçam entre 1% e 2%. Então, apesar da desaceleração, é um nível de crescimento extremamente elevado. E a gente quer saber da Simone, então, que fatores levaram a economia chinesa então, a apresentar essas altas taxas de crescimento, então? Bom, há diversas discussões acerca da alta taxa de crescimento da economia chinesa. Nós podemos destacar 4 fatores. O primeiro é o elevado nível de investimentos estrangeiros diretos. Desde 2011, a China vem sendo o maior receptor de investimentos estrangeiros diretos. Em 2013, ingressaram no país aproximadamente 250 bilhões de dólares. Esse elevado número de investimentos ele é muito benéfico para o país, pois ele significa uma constante expansão da capacidade produtiva e também econômica do país. O segundo fator é a mão de obra barata. Dentre as províncias chinesas, Xangai é a que possui o maior salário mínimo mensal, que é de 264 dólares, aproximadamente R$600 mensais. Lembrando que hoje o salário mínimo no Brasil está em R$724. O terceiro fator é a produtividade do trabalhador chinês, que mesmo com baixos salários, eles se destacam justamente pelas suas altas taxas de produtividade. E o último fator, então, é a taxa do desemprego. O forte crescimento econômico da China, ele se manteve com baixas taxas de crescimento. Em fevereiro de 2014, a taxa de desocupação do país foi de 4,1%. Bom, imagina-se que esse alto crescimento, então, da economia tem reflexo também na sociedade, né, Yuna? Como é que funciona isso na China? Sem dúvida, a sociedade foi extremamente impactada pelo crescimento econômico chinês. O primeiro impacto disso a gente percebe se nós analisarmos as populações rurais e urbanas. Houve um movimento de êxodo rural da China. Em 2000, 36% da população vivia na zona urbana. Hoje esse percentual é de 50%. Porém, a infraestrutura acabou não acompanhando todo esse movimento, esse êxodo rural. Apenas 65% das residências chinesas têm acesso a saneamento básico. No Brasil, esse percentual é de aproximadamente 81%. Portanto,
percebe-se que a infraestrutura não acompanhou esse movimento. Mas podemos destacar pelo lado positivo a questão da educação. Tem um exame, uma prova que é realizada a cada 10 anos pela OCDE, que é o PISA, que analisa as competências dos alunos nas áreas de ciências, leitura e matemática. Uma das províncias chinesas, Xangai, se destacou na primeira posição em todas as áreas pesquisadas. O Brasil figurou entre as últimas posições. Então, tem problemas sociais advindos desse crescimento econômico, mas tem a questão benéfica, que seria a educação. Certo. E como é que a China, então, Simone, como é que tem sido o comportamento da China, então, nesse contexto mundial? Bom, no que diz respeito às exportações, a China passou por um boom das vendas de mercadorias nos anos de 2002 a 2010, onde se verificou um crescimento médio anual de 22% ao ano. No tocante às importações, no mesmo período, registramos um crescimento médio de 19,9%. A crise mundial de 2008, ela refletiu na pauta de importações e exportações chinesas. As exportações tiveram uma queda de 16,1% e as importações de 11,21%. Porém, já no ano de 2010, a China conseguiu se recuperar e teve um crescimento nesse fluxo comercial de 31,1% em relação ao ano de 2009. Como nós já comentamos anteriormente, a China ela é um dos mercados mais atrativos para investimentos, devido especialmente às suas altas taxas de crescimento. Em 2011, o país já detinha o segundo maior PIB mundial. A maior parte desses investimentos, eles ainda têm como destino as províncias mais desenvolvidas e conhecidas do litoral. A China ela detém o maior acúmulo de reservas do mundo, que atualmente bateu o recorde de 3,44 trilhões de dólares. O segundo colocado é o Japão, com um pouco menos de 1,44 trilhões de dólares. Então, a gente consegue reparar bem a diferença entre esses países. E o Brasil, então, terminou o ano de 2013 com aproximadamente um acúmulo de reserva de aproximadamente 376 bilhões de dólares. Realmente são muitos números, né, Rodrigo? A gente fica impressionado com esse montante. E a gente quer saber da Yuna agora. Yuna, quais são os principais produtos vendidos, então, e comprados no exterior? A China exporta principalmente produtos ligados à questão de processamento de dados, máquinas e equipamentos eletrônicos para processamento de dados, aparelhos de comunicação, telecomunicação, radiotelefonia, de telefonia e também artigos de confecção de vestuário. Os principais destinos dos seus produtos são Estados Unidos, Hong Kong, Japão e Coreia do Sul. Em contrapartida, pelo lado das importações, ela importa principalmente do Japão e da Coreia do Sul, produtos voltados para a fabricação de material eletrônico básico, produtos do segmento de extração de minério de ferro e também produtos da linha de metalurgia de metais não ferrosos. Qual é o movimento que se percebe se nós fizermos uma análise da pauta importadora e exportadora chinesa? A China importa materiais primários, e um dos países dos quais ela importa é justamente o Brasil, transforma esses produtos com a finalidade de exportá-los com uma intensidade tecnológica maior do que aquela com que ela importou. Então, esse é o principal movimento percebido na análise das exportações e importações do país. Bom, como o Brasil é prejudicado ou, na verdade, né, beneficiado com a China, então, né, sendo essa potência no comércio mundial e aparecendo cada vez mais? Bom, o expressivo crescimento econômico chinês, ele de uma maneira geral influenciou positivamente a economia brasileira. Isso é perceptível a partir da evolução do intercâmbio comercial entre os países, que avançou significativamente a partir dos anos 2000. Desde então, desde a época, a crescente demanda dos chineses pelas commodities elevou os preços desses produtos em nível mundial. O Brasil, em especial o setor agronegócio, eles se beneficiaram extremamente por essa elevação de preços, uma vez que as commodities elas representam 81% da pauta exportadora do Brasil. Dentre essas commodities, a gente pode destacar aí soja, minério de ferro e óleos brutos do petróleo.
Na transição de 2012 para 2013, a corrente entre os países, ela cresceu 10%. E hoje, então, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Eu acho que a gente também não pode deixar de falar, né, Rodrigo, da questão calçadista, que já que a gente está numa região que é muito forte em relação a isso, né, Yuna? Queria que você comentasse também de que maneira, então, a China ela roubou um pouco desse mercado aí, ou muito mais do que a gente pensa. Na verdade, a crise do setor coreiro calçadista gaúcho, do Vale dos Sinos e os setores industriais brasileiros se deveu a 2 fatores, a questão da taxa de câmbio e a presença dos produtos chineses no mercado de Brasil, no mercado mundial. A taxa de câmbio real ela é influenciada diretamente pela taxa de câmbio nominal e inversamente pelos preços internos. Considerando que o Brasil é um país que apresenta infraestrutura insuficiente, elevada carga tributária e custos salariais muito altos, no momento que esses preços são altos, com uma taxa de câmbio nominal valorizada, a taxa de câmbio real, consequentemente, ela permanece valorizada. E com isso, os produtos brasileiros no exterior ficam mais caros. Como o país apresenta custos que eu já mencionei altos, ela não consegue diminuir os preços internos, com isso não consegue exportar os produtos, porque eles ficam mais caros no exterior. O segundo fator que influenciou a crise desse setor aqui no Rio Grande do Sul é a questão do ingresso dos produtos chineses no mercado mundial, porque na China as empresas são geralmente grandes, são grandes unidades fabris que produzem em escala. Com isso, os preços você consegue produzir a preços mais baixos, os salários são mais baixos e um câmbio desvalorizado favorece totalmente o ingresso desses produtos. Essa concorrência realmente. Exato, né? Sem dúvida. Bom, professor, depois a gente ouvir toda essa contextualização muito bem feita pelas meninas, né, Rodrigo? A gente quer saber, então, quais as perspectivas, então, para a economia chinesa dos próximos anos? A previsão é que ela se mantenha com uma taxa de crescimento inferior do que os 10% médio que vem ao longo do tempo. É que está aparecendo alguns problemas assim internos, digamos assim, como alguma vulnerabilidade financeira. Como o governo precisa gastar muito para a questão de infraestrutura, então ele, por exemplo, em 2012 ele teve um déficit do fiscal de torno de 10%. Então tem algumas vulnerabilidades financeiras que começam a aparecer que tem que começar a, digamos assim, reduzir um pouco a velocidade do crescimento da economia chinesa. Então, em termo médio, aí, provavelmente em torno de 6, 7% aos próximos anos vai crescer, que logicamente ainda assim é muito acima do que o crescimento mundial e próprio brasileiro. Como as meninas comentaram anteriormente, certo? Exatamente. Então, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Okay. Obrigada. Muito obrigado. No próximo bloco, você acompanha a terceira reportagem da série especial da Rede Prosa sobre comunidades indígenas. E ainda tem as informações da previsão do tempo para todo o estado e logo mais a gente já volta.